Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica França e você está no canal Esquizofrenia. Gente, hoje até agora ainda tô rindo porque eu tava ouvindo a live do Antônio Miranda e nessa live tinha dois cristãos ou cristões discutindo, né, se desentendendo com relação ao tema livre-arbítrio. Um estava dizendo que o livre-arbítrio existe e o outro dizendo que não existe. Porque é complicado. Porque se você diz que o livre-arbítrio existe, então você tira a culpa de Deus em cima de tudo de coisa ruim que a humanidade possa provocar, né? Mas não, mas foi o livre-arbítrio. Mas se você tira o livre-arbítrio, Deus vai ser culpado de tudo que possa estar acontecendo de ruim, né? Porque ele não impediu. Mas, por outro lado, se o ser humano realmente tem livre-arbítrio, por que ele tem que seguir as regras que Deus deixou? Por que seguir 10 mandamentos? Por que seguir essas outras coisas? Então, ele não tinha que ter dado regra nenhuma, já que a pessoa tem um livre-arbítrio, né? Aí ficaram lá, se argumentando, aí cheio de floreios e vai para cima e vai para baixo na Bíblia. E, sabe, no fim das contas, existem versículos que podem confirmar tanto uma teoria quanto a outra teoria. Quando a gente fala que é agnóstico, ateu, cético, quando a gente fala que a Bíblia é cheia de contradições, aí vem os crentes e dizem, não, é a palavra de Deus, é a boca de Deus, né? É interessante, porque você fala assim, um estuprador que faz um mal para uma criancinha, isso, aquilo, outro, aí fala, mas Deus não tem nada a ver com isso, mas, né, foi o livre-arbítrio, né? Mas quando dizem que Deus está a seu derredor, que protege, que mesmo que você passe no vale da sombra da morte, não precisa ter medo algum, né? Porque Deus está com a pessoa e vai livrar de tudo, é um Deus bom. Naquela parte que Deus é bom, ele protege de tudo, ele não deixa que nada de mal venha acontecer, né? Imagina uma criancinha recém-nascida que já foram... criança de meses que já foram estupradas e mortas, né? Mais do que elas, são mais do que merecedoras, né? Que não chegaram nem a ter a oportunidade de cometer pecado. Então, aí a gente pergunta, e cadê o livre-arbítrio desse serzinho, né? Que com certeza não pediu para passar por isso, não foi o livre-arbítrio dela. Aí é quando se pergunta, onde era que estava Deus, que não mandou um anjo, que não mandou alguma coisa? Mas aí foi... Ele poderia impedir, mas só que ele não impediu, né? Porque não quis... como tem o acordo do livre-arbítrio, né? Que está acima de qualquer coisa, pelo jeito. Então, pode acontecer as maiores atrocidades do mundo, né? É conversa de esquizofrênico mesmo, esquizofrênico. É um absurdo. Eles mesmos não entram em acordo o que é cada denominação. Um era Testemunho de Jeová e outro era evangélico, eu não sei, eu acho Assembleia de Deus. E eles pensam totalmente diferente. É muito interessante de ver esses debates quando eles mesmos entram em contradição com eles mesmos. Aí fica difícil, né? Aí vem, não, é importante congregar. Congregar onde? Me diz. Como é que uma pessoa vai congregar, seja lá onde for, se os crentes entre eles mesmos não se entendem? Se nem eles sabem onde é que está a verdade? Fica um negócio pra lá de complicado para a pessoa saber o que é que vai fazer, né? Nossa, eu ri demais. E às vezes ele tinha um que dizia, fala, meu irmão, você
para por aí que tu tá complicando a vida da gente mais ainda. Aí o cara, não, mas é porque, mas só que também tem o orgulho, né? Eles têm esse orgulho de defender a sua denominação, né? Porque não é só a questão deles entre os ateus no debate, é a questão deles entre eles, assim, que cada uma religião quer provar que ela é a certa, né? Ainda tem esse ponto. Não é suficiente eles se juntar para achar uma verdade, não. O importante é cada um ter a sua certeza de que eles é que estão certos. Mas quem quiser que venha pro meu lado, porque o meu lado é que é o certo. E os ateus nessa história se acabando de rir deles, né? Vai fazer o quê? Porque a pessoa fica vendo, tá vendo? Quando um cético, quando o agnóstico fala que a Bíblia é cheia de contradição, aí diz, não é porque vocês querem ver da forma que vocês querem. Aí quando a gente vê dois cristãos se degladiando pela verdade, né? A verdade, né? Que só eles acham, né? Que tá lá a verdade. E procurando versículos, né? Aqui, ali, para provar sua verdade. Fazendo de tudo que eles acusam os ateus, eu vi nessa live. Deles mesmos fazendo. Procurando versículo fechado, subindo para cima, Velho Testamento, Novo Testamento, vai para cima, vai para baixo. Um diz, não pode, porque se tem livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio, porque Deus não é culpado da maldade do ser humano, né? Porque agora se tem um se não tem um livre-arbítrio, né? Como o outro disse, então a gente pode botar tudo a culpa no diabo, né? Também tem essa, porque tem religião por aí, né? De vertente evangélica, na maioria das vezes, que é assim, se foi bom é de Deus, se foi ruim foi do diabo. Nem o livre-arbítrio eles usam, né? Foi o outro que estava defendendo, que não existe livre-arbítrio, e sim é tudo do capiroto. Se a pessoa faz uma coisa mal, foi por influência maligna. E o outro já estava dizendo, sim, tem assim, fez porque quis mesmo, porque o ser humano é ruim. Ai, meu Deus, é muito interessante ver essas lives, viu? Eu me divirto bastante com isso. E outra coisa, o que eu acho também muito interessante é eles também, porque para ateu tanto faz se na Bíblia está dizendo tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio, isso, aquilo, outro. Até porque eles não acreditam na Bíblia, né? Ela acha que é um livro de Harry Potter, né? Foi escrito para dominar a humanidade, porque lá tem muita coisa que não faz sentido, e tá tudo certo. E eles ainda ficam querendo convencer, o que não dá para convencer, não dá de jeito nenhum. Hoje em dia mesmo, o conceito moral da Bíblia, para hoje em dia, meu Deus do céu, se a gente fosse, tá vendo? Meu Deus do céu, isso aí vocês vão se acostumar, porque eu sempre vou falar esse tipo de coisa. Se a pessoa for trazer para os dias de hoje, não tinha mais ninguém morando no planeta, principalmente no Brasil. O Brasil era o primeiro país a ser exterminado. Porque imagina se você tivesse que apedrejar homossexuais e tá tudo certo. Imagina se você fosse apedrejar filho rebelde, filha que não casasse virgem. Já pensasse? Mas eles ainda querem convencer. Mas para isso tem uma desculpa. Não, porque isso era para outro tempo. Para hoje em dia, não. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia não acontece isso mais, não. Mas aí, em outros casos, não, o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Quer dizer, a moral de Deus na antiguidade era essa. E a de hoje em dia mudou. Por quê? Eu acho que eu já até comentei em outros vídeos. Se eu for atrás disso, então vou dizer que os muçulmanos estão certos. Tem que fazer esse tipo de atrocidade mesmo, né? Porque Deus mandou. É nisso que eu acho perigosíssimo a religião. Perigosíssimo. Porque uma hora eles dizem que é a verdade, é a boca de Deus, né? Como já aconteceu também de pessoas
que porque teve sonhos, acha que tudo é revelação, né? Quando é revelamento. E já vi o caso do pai, até postei no meu Facebook o caso de um pai que matou uma filha. Os outros conseguiram fugir porque ele estava dormindo e acordou dizendo que Deus falou para ele que ele incumbiu a ele a missão de tirar o mal do mundo. Então, como ele ia acabar o mundo, sei lá como era na cabeça louca dele, ele tinha que começar já a matar as crianças, os filhos dele. Aí ele foi no quarto, pegou a pequenininha dele e passou a faca no pescoço. E as outras foi para matar os outros e a mãe conseguiu fugir com as crianças. Mas uma morreu, ela se machucou fugindo. Tudo isso, por quê? Por causa de religião, gente. Não é todo mundo que tem uma cabeça aberta, não. Assim, que são mais light, não. Até porque se a maioria dessas pessoas, se elas for bem light na religião, só congrega por isso, por aquilo, é aquele povo do medo, sabe? Pelo menos eu tento, pelo menos eu tô congregando. É a turma do medo. Porque se for a turma que não tem medo, que não tem medo de Deus, eles obedecem e eles amam e eles acham que tá certo. Então chega a esse tipo de coisa, sabe? Eles fazem sem se preocupar. Imagina um muçulmano, o que é que passa na cabeça de um muçulmano quando ele se envolve com bomba e se explode, ou quando eles doam o próprio filho para virar homem-bomba, né? Também já vi caso do pai doar o filho para o hijab, né? Essa guerra santa que eles falam lá. Porque um adulto era muito, como é que se diz? Era de se desconfiar, de se infiltrar onde eles queriam para explodir. Então amarrou na criança, convenceu a criança que isso era o certo, que era isso que Deus esperava dele. Alá, no caso, né? Não sei se eles dizem que é o mesmo, né? O mesmo Deus da Bíblia. E explodiu a criança. Simples assim, sabe? É uma coisa perigosíssima, perigosíssima. Pois é, gente, era isso que eu queria contar pra vocês. Essa live tá ótima. Se eu vou dar uma olhada, se eu acho que eu deixei o meu MP3 no trabalho, mas eu vou dar uma olhada em casa, se eu descubro qual é o nome da live para eu passar a colocar aqui. De repente alguém quer dar uma olhada, né? Os meus poucos inscritos. Mas é muito bom. Esse canal, então vou deixar o canal do Antônio Miranda, Teologia Reversa. É o nome do canal dele. É muito bom, Teologia Reversa. Além da Fé, com Jason Ferrer. Arena Apologética, Caçadores de Mitos. São todos canais de ateu que eu gosto de olhar. Porque eles dão oportunidade aos cristãos de entrar na live e eles mesmos dizer o que é que eles acham. Eles levantam um tema e deixam os cristãos falar. Vai que de repente os ateus viram cristão. Mas até hoje não apareceu ninguém com argumentos realmente que convencesse, né? Só muito marabarismo exegético e por aí se vai. Mas complicado mesmo, viu? Gente, beijos. Estou chegando na minha cidade maravilhosa. E amanhã a gente conversa de novo. Vamos ver o que é que vai aparecer para ser conversado. Um abraço, beijo, fiquem na paz.